Primeiro, boa tarde a todo mundo. Agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Eu tenho um carinho especial por Niterói, tenho família em Niterói, sempre estou aqui passeando e é bom estar aqui. Então, primeiro vou dizer para vocês o seguinte, apesar de não estar projetando ali, tem um sorteio desse livro aqui, ó. Esse aqui é o Educação 3.0, então é só preencher ali sorteio.nepo.com.br e aí no final da palestra eu vou fazer o sorteio do livro. Então, vou dar uma sentada aqui, depois quando eu me animar eu levanto. Então, o seguinte, qual é a ideia da nossa apresentação aqui? Eu tenho tentado, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: o mundo está mudando muito? Sim ou não? Sim. De uma maneira que a gente não consegue entender muitas vezes. Se eu chegasse para vocês há 5 anos e dissesse o seguinte, vamos supor que eu viesse aqui há 5 anos atrás, falasse assim, olha, daqui a 5 anos vão ter vários governadores presos, vão ter o presidente da Câmara preso, um ministro da Economia preso, um presidente indiciado, vão ter vários presidentes de empreiteira presos, vocês iam rir na minha cara, não iam rir na minha cara? Com certeza iam rir na minha cara, dizer, pô, esse cara aí, o Fabiano trouxe um maluco para falar, e ele veio aqui falar umas maluquices aí, tipo que vai ter um presidente da Câmara preso. A gente nunca imaginou que isso ia acontecer. A gente nunca imaginou uma série de coisas que estão acontecendo. E eu estou há 22 anos, eu abri a minha empresa de consultoria estratégica em internet há 22 anos. Eu tenho mais de 500 projetos. Então eu não sou uma pessoa, apesar de ter mestrado, doutorado, dar aula, eu sou uma pessoa que eu trabalho dentro das empresas. E eu procuro, o meu trabalho hoje é ajudar as empresas e as pessoas que trabalham nas empresas, ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo. Primeiro eu fui tentando entender o que estava acontecendo, né? Aí vocês vão falar assim, pô, o cara está estudando há 22 anos, esse troço ainda não entendeu, esse cara deve ser muito burro, né? Mas na verdade o que acontece é o seguinte, antigamente eu dizia que a situação hoje é complexa, mas vocês vão ver que o que está acontecendo no mundo hoje é muito simples. A explicação é simples. O problema é que é muito diferente do que a gente estava pensando. E essa que é a dificuldade. A dificuldade é que o mundo não está ficando mais complexo. O problema é que a nossa cabeça pensava de uma determinada maneira e o mundo é como se fosse aqueles índios que estavam na beira da praia, todo mundo ali curtindo, daqui a pouco apareceram umas caravelas. Aí os índios olhavam aquelas coisas ali e falavam, o que é isso? Aí começaram a descer umas pessoas, os índios não entendiam o que era aquilo. Aquelas pessoas que desciam da caravela. Não é que as caravelas eram muito sofisticadas, nem complexas, é que os índios não entendiam aquelas caravelas. Então a gente hoje está vendo as caravelas chegando e a gente não consegue entender que caravelas são essas. É o Uber, é o Airbnb, é o Facebook, é o YouTube, é a Lava Jato, é o pessoal da Inglaterra saindo da União Europeia. São coisas diferentes acontecendo assim, ninguém achava que o Trump ia ganhar, ele acaba ganhando. Então, a pergunta é, por que o futuro era um futuro certo e hoje ele passou a ser um futuro incerto? É isso que eu vou discutir com vocês. A minha proposta hoje é apresentar uma tentativa de explicação. Aí você vai falar, pô, o que você vai falar aqui é a verdade do que está acontecendo? Não. É o que eu consegui chegar até hoje, não quer dizer que é a verdade. É a minha, é o meu diagnóstico. Você vai no médico e você pergunta, doutor, o que eu tenho? O meu diagnóstico é tal, mas você vai em outros médicos para saber. Então eu não estou dizendo que é o diagnóstico com O maiúsculo. É um diagnóstico que eu estou apresentando. Então, o que a gente tem aí acontecendo?
A grande mudança que a gente está passando hoje, existem várias coisas pequenas mudando. Mas a grande mudança, o principal fator de mudança na sociedade, é a chegada de uma nova mídia. É a chegada de um novo ambiente de comunicação. O resto gira em torno dessa principal mudança. Aí vocês vão dizer, mas peraí, o ambiente de comunicação muda a sociedade? Quando a gente muda o ambiente de comunicação, a gente muda a sociedade? Por que a gente muda a sociedade quando muda o ambiente de comunicação? Então eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês, que é o seguinte. Eu tenho uma teoria que eu desenvolvi, que é a teoria do kitnet Copacabana. Todo mundo sabe o que é um kitnet? Hoje é loft. É. Antigamente era kitnet, hoje não é mais kitnet. É loft ou estúdio. Isso. Mas todo mundo mais ou menos sabe que é um negócio que você entra na porta e já está na janela. Todo mundo mais ou menos isso. É isso mais ou menos. Todo mundo sabe o que é isso? Então vocês imaginam um loft lá na Praia do Júnior, em Copacabana. Sexta-feira, antes do fim de semana. Tá certo? O cidadão é solteiro, mora sozinho lá. Tá dando para ver a cena, mais ou menos? O cidadão sozinho, nesse kitnet, na Praia do Júnior. Aí toca a campainha. Toca a campainha. Aí não dá para dizer que não está em casa porque dá aquela olhada, faz a sombra, não dá para dizer. Aí está chegando 6 pessoas de Niterói para passar o fim de semana lá em Copacabana. O pessoal de Niterói me falar que não tem WhatsApp, que não manda recado. Então, olha só, o cidadão está sozinho em casa, chegaram 6 parentes de Niterói. Está dando para imaginar a cena? Para passar o fim de semana no loft? Quais são os problemas que vão acontecer nesse kitnet no fim de semana? Por favor, me deem sugestões. Banheiro, vou aqui. Banheiro, espaço. Espaço, né? Banheiro, espaço, que mais? Comida. Espaço. Então, olha só, alimentação, espaço. Água. Comunicação entre eles. Comunicação, que mais? Luz, energia, gastos, conflitos, logística, problema de logística, não é isso? Logística, que mais? O ânimo do cara vai pro cacete, né? O cara vai ficar revoltado. Estresse, sujeira, barulho. Então, olha só. Com certeza, esses problemas vão ter que ser administrados nesse kitnet, sim ou não? Sim. Senão o cara pula. Então, olha só. Beleza. Então, eu vou revisar aqui. Espaço, comida, água, barulho, lixo, logística, estresse. Todo mundo mais ou menos está com essas palavras na cabeça. Quantas pessoas moravam no nosso planeta em 1800? Alguém sabe? 1800? Chutem um cálculo aí, um número. 500 milhões. Mais um pouco. 1 bilhão. 1 bilhão, já ouviu a palestra, não vale. Você tá. 985. 1 bilhão. Em 1800 tinha 1 bilhão. Quantas pessoas nós temos hoje? 7 bilhões. Então, olha só, no nosso kitnet tinha 1 e nós saltamos para 7. Vamos ver as crises mundiais que nós estamos vivendo. Alimentação, água, energia, barulho, estresse, Lixo, segurança. banheiro, segurança, logística, poluição, que é o barulho, que o pessoal falou. Então, olha só, a primeira coisa que nós temos que mudar na cabeça da gente
Uma coisa importantíssima. E foi a minha principal descoberta nisso aí. O ser humano é a única espécie do planeta social que cresce demograficamente. Vou repetir. O ser humano é a única espécie do planeta que cresce demograficamente. Isso não dá para discutir se é verdade ou mentira. Está dado, sim ou não? Porque você vê, os elefantes ficam ali, aquela galera não tem assim 5.000 elefantes, tem lá um grupo de 30, 40, leão, uns 15, os 15, os lobos, uns 20, 30, né? As zebras tem lá umas 500, 600, 1.000, quer dizer, não dá para crescer muito as outras espécies. Agora a pergunta que tem que fazer é o seguinte, por que as outras espécies não podem crescer? E nós podemos crescer? Tem uma pergunta aí que é chave para a gente entender o que está acontecendo. Então o que eu estou falando para vocês é o seguinte, eu estou dando um fato concreto. O ser humano sai de 1 para 7 bilhões de pessoas e nós somos a única espécie do planeta que cresce demograficamente. Como é que o ser humano consegue crescer demograficamente? E por que as outras espécies não conseguem crescer demograficamente? Hein? O ser humano quebra o nicho dele, né? Ele administra esses conflitos, né? Ele cria os problemas, mas vai criando soluções. Como ele cria soluções? A ciência. Racional, mas como é que ele resolve os seus problemas? Ciência. Experiência. Longevidade, talvez. A descoberta da longevidade. O que acontece, e a gente vai parar para pensar, é o seguinte. Por que as outras espécies não crescem demograficamente? E eu vou explicar para vocês por que elas não crescem. Para a gente entender o que está acontecendo. O lobo, quando ele nasce, ele tem uma administração, o modelo que ele tem de comunicação entre os lobos e o modelo de administração entre os lobos é genético. O lobinho que nasce, ele já nasce em pé, já sai andando, a girafa já sai andando. O ser humano não, o ser humano tem que passar por um processo de aculturação. O ser humano, as outras espécies são genéticas. O ser humano não é genético. O ser humano, ele é tecnocultural. Então, qual é a mudança que a gente tem que fazer na cabeça da gente para a gente entender por que a gente está mudando tão radicalmente na frente para agora? O ser humano, quando ele vai aumentando a população, ele vai criando uma crise para ele, que chega um determinado momento que ele precisa mudar a forma como ele se comunica e como ele se administra. Faz sentido isso? A gente não está fazendo uma mudança na sociedade hoje porque a gente está querendo, a gente está sendo obrigado a fazer essa mudança. Só que a gente não percebe que está fazendo porque é uma mudança que está fazendo uma mudança da espécie humana lá em cima. Não é uma espécie, não é uma mudança que está vindo de baixo, das organizações, da prefeitura, dos partidos, das organizações, ela está vindo de cima. Nós fizemos sexo que nem uns malucos, crescemos para 7 bilhões e a gente começou a criar uma demanda de mudanças na sociedade. Vamos pegar um problema de complexidade. Então a gente aumentou a complexidade. A gente criou uma coisa chamada complexidade demográfica progressiva. Vamos trabalhar com a ideia da complexidade. 1 bilhão de pessoas, todos os dias, tem que comer 3 bilhões de pratos de comida. Mais ou menos. Sim ou não? Sim. Não é uma discussão assim, gente, vamos fazer uma discussão aí legal? Vamos. Seria legal as pessoas comerem 3 bilhões de pratos de comida. Não é isso que a gente está falando. Não é uma discussão sobre poesia, romance,
papo de esquina. Não, é objetivo. Todos os dias, 3 bilhões de pratos de comida terão que ser colocados à mesa. Senão alguém vai reclamar. Ou alguém vai morrer. Não é um debate. É concreto, é realidade, é matemático o problema. Então nós estamos falando em 1800 de 3 bilhões de pratos de comida. Hoje, em 2017, nós estamos falando em 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Preste atenção nesse dado. Todos os dias. Olha a complexidade. Nós saímos de 3 e fomos para 21 bilhões de pratos de comida. Faz sentido isso? Não dá para ver isso matematicamente, claramente? Essa mudança? Então o que acontece? E aí que eu digo para vocês, a explicação é simples, é que a gente não pensava assim. Se a gente aumentar a população, conforme a gente vai aumentando a população, o ser humano é obrigado a mudar. Não é que ele vai mudar, não é que ele quer mudar, não é porque tem um partido que quer mudar, ou porque tem aqui o Fabiano que quer mudar, ou tem um presidente que quer mudar, ou é um grupo político que quer mudar, ou é, de repente, um santo que quer mudar, é um Messias que vai mudar, não é isso. A espécie começa a ficar pequena para o tamanho do crescimento dela. Faz sentido isso? A espécie ou a terra? A espécie. A Terra está do mesmo tamanho. Nós fomos aumentando a população e a gente começou a criar problemas de complexidade. Quando a gente está falando de prato de comida, o prato de comida é um problema, digamos, mais fácil de ver. Mas imagina, 7 bilhões vezes óculos, 7 bilhões vezes sapatos, 7 bilhões vezes transporte, 7 bilhões vezes luz, 7 bilhões vezes saúde, sob saneamento. Olha a complexidade. Então, parece fácil, ou parece óbvio, dizer que a nossa espécie, e a gente está descobrindo agora, porque a gente nunca cresceu tanto, a nossa espécie é uma espécie, a única espécie do planeta que cresce demograficamente. E quando a gente cresce demograficamente, num determinado momento, nós vamos fazer uma mudança radical. Então a gente podia já estar contando com essa mudança radical. Só que a gente não percebia que a gente estava criando uma bomba relógio. Só que a bomba relógio estava sendo criada. Ela já vinha criada. Se você pegar as grandes cidades, tipo Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, o crescimento não é 7 vezes, é 50, 60, 45, 70. E os problemas que a gente tem nessas cidades cresceram rapidamente em muito pouco tempo. Até aí nós fomos? Faz sentido o que eu estou falando? É matemático. Beleza. Então, a pergunta é, se a gente não... Por que Nepô? O pessoal me chama de Nepô, o pessoal vem e pergunta, Nepô, por que você chama Nepô? Porque no Brasil, para fazer sucesso, só 4 letras. Xuxa, Zica e Pelé. Lula é a exceção que justifica a regra. É isso aí. Então, o que acontece? Quando a gente começa a pensar nesse processo, e a gente vai olhar para o passado, a gente vai perceber o seguinte: quando o ser humano faz mudanças radicais na sociedade? Como é que a gente consegue, a partir dessa complexidade demográfica, a gente consegue... Quando é que é o ciclo, o gatilho de início de mudança? Porque a gente já vem crescendo desde 1800 e não mudou radicalmente. Quando a gente vai olhar para trás, a gente vai olhar mudanças desse tipo no passado, a gente vai olhar 3 mudanças basicamente iguais a que a gente está passando. A gente vinha, quando a gente começou a espécie, digamos, virou homo, a gente se comunicava por gestos. Quando a gente começou a falar 70 mil anos, que a gente começou a falar, a gente deu um upgrade na civilização.
a gente criou a agricultura, a gente criou a domesticação dos animais, a gente foi para as aldeias, a gente conseguiu dar um upgrade, sofisticou a espécie. Passou um período, a gente foi crescendo, e aí a gente sentiu a necessidade de criar a escrita há 8.000 anos. Com a escrita, o que a gente fez? Se vocês repararem, todas as religiões que nós temos hoje, elas são filhas da escrita. Primeiro a Torá é o texto, um livro. Depois a Bíblia é um texto, um livro. E depois o Alcorão é um texto, livro. Só é possível a gente ter criado essas grandes religiões através da escrita. E a gente começou a criar os impérios, criou a fazer as mudanças a partir das escritas, da escrita. Que esta atriz que Buda não escreveu livro. Pois é oral. Oral. Depois, nós tivemos a escrita impressa há 500 anos, quando a gente criou a sociedade moderna. E aí a gente criou a república, criou o sistema de livre mercado, acabou com a escravidão e a sociedade que a gente tem hoje, as atuais organizações. Então, o que eu estou dizendo para vocês, que a gente está vivendo um momento hoje, do ponto de vista macro, histórico, é um momento similar à chegada da oralidade há 70.000 anos, é similar à chegada da escrita há 8.000 anos, é similar à chegada da escrita impressa há 500 anos, que mudaram profundamente a sociedade. E mudaram profundamente a sociedade não é porque mudaram porque as pessoas quiseram, elas foram obrigadas a mudar. Senão a gente começaria a viver crises e ninguém quer viver crise. Todo mundo quer viver melhor. Então, a pergunta é, bom, beleza, então a gente está criando uma nova mídia, essa mídia que a gente está criando é a chegada da internet, a internet é uma mídia descentralizadora. A internet permite que a gente possa modificar a sociedade. E a internet, ela vai modificar a sociedade profundamente. Esse é o nosso diagnóstico. Aí vamos começar a pensar o seguinte, beleza, então a gente está, o que eu estou colocando aqui? Número 1, qual é o diagnóstico? Número 1, por que nós estamos mudando tanto? Porque nós crescemos demograficamente. Por que nós não mudamos no passado? Porque a gente não tinha uma mídia descentralizadora. E o que significa uma mídia descentralizadora que permite as mudanças? Qual é o papel da mídia descentralizadora que vai fazer a gente mudar radicalmente a sociedade? Primeiro, vocês já estão sentindo. É o sintoma que a gente está tendo. Primeiro passo numa revolução civilizacional, que a gente chama de revolução civilizacional, a terceira revolução civilizacional. O primeiro passo da revolução civilizacional é uma revolução da comunicação. Todo mundo passa a ter acesso à informação e não tinha antes. Toda a estrutura da sociedade, que estava baseada numa espécie de escuridão, falta de transparência, organizações voltadas para elas mesmas, autoridades voltadas para elas mesmas, o rabo balançando o cachorro, a gente passa a se informar. Todo mundo passa a saber de tudo. Todo mundo passa a saber o que está acontecendo naquelas organizações que deveriam estar servindo a sociedade. E as pessoas começam a dizer, como é que essas organizações que deviam estar servindo a sociedade não estão servindo a sociedade? E todo mundo começa a questionar tudo que está acontecendo. Não é que está questionando porque as organizações estão fazendo coisas diferentes. Repara bem, o que está mudando é que nós estamos percebendo o que as organizações faziam e nós agora estamos descobrindo o que estava sendo feito. Isso aconteceu em 1450. A Igreja Católica, que era uma estrutura totalmente fechada, quando começou o processo da prensa, logo 50 anos depois, o Lutero começou a traduzir a Bíblia para o alemão, e a galera falou, cara, não está escrito isso na Bíblia, isso também não está escrito, o Papa está inventando esses impostos. E começou a questionar todos os impostos. E aí começou todo um processo de reestruturação da Igreja Católica, porque aumentou a quantidade de pessoas que começaram a ler e escrever. Então, o primeiro passo que nós temos é uma revolução de comunicação. Essa revolução da comunicação nós já estamos vivendo. E vocês já estão percebendo as mudanças. A Lava Jato é filho dessa mudança.
porque as pessoas estão acompanhando. Essas manifestações que aconteceram a partir de 2013 também foram manifestações que aconteceram porque a gente conseguiu reunir pessoas na rua sem a necessidade das antigas organizações que reuniam pessoas nas ruas. Eram sindicatos, eram determinados partidos, que sem eles não se fazia manifestação. E as pessoas foram para a rua, independente de sindicato, independente de partido, porque as pessoas resolveram passar os sindicatos e os partidos porque se organizaram pelo WhatsApp, pelo Facebook e foram para a rua. Beleza. Então a primeira etapa de uma revolução civilizacional, se a gente olhar para a história, é uma revolução da comunicação. Só que essa mudança que nós estamos passando, a segunda etapa é uma revolução administrativa. Não adianta a gente melhorar a comunicação se a gente não pensar uma nova forma de organizar e de administrar a sociedade. É aí que a gente vai entrar na discussão da cidade 3.0. Qual é o desafio? O desafio que a gente vai olhar no passado é o seguinte: toda vez que a gente cresce demograficamente, os problemas vão crescendo e existe uma tendência humana na necessidade de descentralizar os problemas. Essa é a característica básica da revolução que a gente vai passar. A gente aumentou a complexidade e a gente vai, então, passar para as pessoas a solução dos problemas. A grande tendência desse novo século... A grande tendência desse novo século é descentralizar os problemas. Vamos tirar os intermediários, trocadores, bilheteiros, caixas de banco, gerentes, chefes, professores, tudo que você imaginar que hoje faz a intermediação, todas as estruturas intermediadoras vão sofrer mudanças. Então, o que a gente está vivendo? A gente está empoderando as pessoas com a comunicação para a gente criar um novo modelo de administração em que as pessoas vão ter mais poder. Foi o que aconteceu no passado. Mais poder para lidar com essa nova complexidade. A estrutura que a gente tem hoje de organização não permite que a gente consiga resolver os problemas. Então a gente vai começar a dar poder para as pessoas. Vamos aumentar o poder das pessoas. Então a gente vai começar a tirar os antigos intermediadores políticos. Todos os intermediadores que a gente vai tentar substituir esses intermediadores. E essa revolução que a gente vai passar agora, essa mudança que a gente está passando agora, é a mudança mais radical de todas as outras revoluções civilizacionais. Porque a gente vai estar passando por uma revolução da comunicação e uma revolução da administração. Aí vocês vão me perguntar, aonde eu vejo essa revolução da administração e como funciona essa nova administração? Aí nós vamos olhar para o Uber. O Uber não é um novo modelo de negócio. O Uber é uma nova forma de administrar a sociedade que, na minha visão, vai se disseminar e é assim que as cidades serão organizadas no médio e longo prazo. Não estou dizendo semana que vem. Estou dizendo que é para essa tendência que nós vamos caminhar. Aí você vai falar, pô, como é que funciona o Uber? Por que ele é melhor do atual modelo? Quais são as mudanças que vão acontecer e quais são os fatores que vão acontecer nesse processo? Não vai virar uma bagunça? Como é que é o modelo? Então, se a gente imaginar o modelo hoje, vamos pegar os táxis. Vamos pegar o caso dos táxis, que estão aí vivendo a crise do Uber e as cooperativas de táxi. Como é que era o modelo dos táxis? Muitos táxis na cidade. A responsabilidade de fiscalização dos táxis era da prefeitura e, em alguns casos, das cooperativas de táxi. Certo? Então, os motoristas de táxi rodavam por aí, o passageiro não ficava satisfeito com o motorista, telefonava
ou mandavam um e-mail ou uma carta para a prefeitura reclamando de tal motorista que não fez determinada coisa. A chance de acontecer alguma coisa com aquele motorista era praticamente zero. Não só porque não tinha estrutura para poder fiscalizar, como também não tinha condição de organizar uma fiscalização efetiva para tirar o motorista da praça, para funcionar, etc. Mesma coisa as cooperativas. Dentro de uma cooperativa, o diretor é eleito pelo taxista. Então, se um passageiro reclamar numa cooperativa de um taxista, o diretor punir uma pessoa que vai eleger ele depois, é muito pouco provável que isso fosse acontecer. Então, o que aconteceu? E o táxi é um exemplo bem específico, que representa a sociedade como um todo. Nós perdemos o controle de fiscalizar os taxistas. E os taxistas começaram a fazer com o cidadão o que ele achava que devia fazer. Da mesma maneira que a gente perdeu o controle dos políticos, da mesma maneira que a gente perdeu o controle de outras organizações, nós perdemos o controle da fiscalização dos táxis. Não é porque a prefeitura é má. Isso que eu quero chamar a atenção. Não é porque os fiscais da prefeitura não queriam fiscalizar. O problema é que você aumenta a quantidade e você não consegue mais dar conta com o modelo. E aí o que acontece? Vem o Uber. Como é que o Uber resolve esse problema e por que a gente vai uberizar a sociedade? O Uber, olha só, uma coisa importante. O Uber introduz, pela primeira vez na história da nossa espécie, o fim da gestão. Você vai falar, pô, não estou entendendo. Eu vou separar duas coisas. A administração é eterna. Sempre vai haver administração na sociedade. Nunca vai acabar a administração. Eu não estou falando que vai acabar a administração. Preste atenção. A administração é eterna. O que eu estou falando é que o modelo de gestão é conjuntural. Depende das mídias e do modelo de comunicação. Então, o que acontece? Como é que funciona o Uber? O Uber se utiliza de uma nova linguagem. Quando o passageiro não está satisfeito com o Uber, ele não telefona para o Uber. Ele não manda e-mail para o Uber reclamando do motorista. O passageiro clica e dá as estrelinhas. No momento que ele clica, ele está dando uma nota para o motorista, e no momento que o motorista clica, ele está dando uma nota para o passageiro. É uma autofiscalização. Teoricamente, numa plataforma como a do Uber, se o motorista não tiver 4.7 estrelinhas, ele sai da plataforma. E se o passageiro não tiver 4.7, ele sai da plataforma. E com isso eu consigo matar o gerente. Eu consigo matar o fiscal. Eu não preciso mais do fiscal, e eu não preciso mais do gerente, e eu não preciso mais telefonar, e eu não preciso mais mandar carta. Está dando para entender como é que a gente está solucionando o problema? Vamos pegar o caso do Rio de Janeiro, de ônibus versus fiscais. Rio de Janeiro, 10 mil ônibus. Quantos fiscais? 40. 10 mil ônibus, 40 fiscais. Obviamente que os ônibus estão sem fiscalização. Então, quando a gente fala dessa crise dos ônibus e dos fiscais, a gente coloca e mostra o paradoxo da gestão. Não há saída na gestão. Porque se eu aumentar o número de fiscais, chega no final do ano, não tem 13º para esse pessoal, porque não vai ter dinheiro para pagar. Se eu botar 400 fiscais, não vai resolver o problema de qualquer jeito. Como é que eu resolvo o problema dessa situação? Eu abandono a gestão e vou para a curadoria. O que eu faço? Curadoria é o nome do novo sistema de administração. Eu boto aplicativo na mão dos passageiros. Os passageiros começam a avaliar todos os ônibus, todos os motoristas, e eu tenho, de repente, de um dia para a noite, 1 milhão de fiscais. Sem custo. E a prefeitura só fica administrando a plataforma como se fosse a do Uber. E deixa os passageiros se administrando e os motoristas. Eu saio da crise através desse novo modelo. Está dando para entender? Se a gente começa a pensar isso para qualquer serviço,
posto de saúde, ensino, fiscalização de meio ambiente, fiscalização de buraco, tudo começa a ser uberizado. Então, se vocês me perguntarem qual é o futuro da administração da cidade, é a saída da gestão indo para a curadoria. Aí você vai falar, Nepô, você é um político que quer levar a curadoria? É um partido político que está defendendo a ideia da curadoria? Não. É um movimento da espécie que independe de partido, que está acontecendo em toda a sociedade para resolver uma crise da espécie. Não é um problema que está vindo de baixo para cima, está vindo de cima para baixo. E a garotada está tentando ver como é que resolve o problema. E aí, se você começa a ter lá um aplicativo em que você consegue avaliar o motorista, você não vai mais querer pegar táxi, porque você vai confiar mais no aplicativo do que no táxi. Beleza. Aí eu vou abrir para vocês perguntarem. Aí vocês vão perguntar, tá, Nepô, como é que isso é possível? Como é que a gente está mudando? Né? Qual é o grande salto que a gente está passando? E essa revolução civilizacional, ela tem um grande salto. Até o século passado, nós éramos uma espécie que tínhamos um modelo de comunicação e administração parecido com os mamíferos. O que é um modelo de administração e comunicação parecido com o mamífero? Eu tenho um líder alfa, preste atenção como é que funciona a estrutura dos mamíferos. Eu tenho um líder alfa, esse líder alfa de todos os bandos dos mamíferos funciona na base do ruído. O lobo uiva, todo mundo ouve o uivo do lobo, e ele se administra através dos sons. Por quê? Poucos mamíferos, mais ou menos próximos, e os sons são administrados. Então você tem um líder ou 2 ou 3 líderes alfas que organizam o bando. É o que a gente vive hoje na prefeitura, é o que a gente vive hoje na escola, é o que a gente vive hoje em qualquer lugar. Para onde é que a gente está indo? A gente está indo para o modelo das formigas. Nós estamos começando a imitar as formigas. Aí o cara, Nepô, você quer que a gente vire formiga? Não, a gente já é formiga. Eu estava lá em São Paulo, perguntei para o cara do lado assim, meu irmão, o que é isso aqui? Ele falou, isso aqui é engarrafamento de gente. Aí eu falei, o que eu faço? Fica parado. E eu fiquei lá 15 minutos para o engarrafamento de gente passar. Então, na verdade, a gente já é formiga administrado pelos tamanduás. A gente precisa ter complexidade das formigas com o modelo de administração das formigas. É isso que a gente está implantando. Então, como é que as formigas funcionam, galera? Para vocês entenderem que a gente está indo na direção das formigas. Porque a nossa espécie ela é mutante. Então, eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês que a formiga tem um mouse bundástico. Eu vou explicar como é que é o mouse bundástico das formigas. Suponhamos que aqui tem um caminho, aqui tem um caminho, aqui tem outro caminho, aqui tem um terceiro caminho e tem aqui esse copo d'água é uma folha. Então veio uma formiga aqui no caminho, aqui é o caminho que as formigas estão vindo. Aí beleza, entra a formiga aqui, não tem nada. Ela volta. Ela entra aqui, não tem nada. Ela volta. Quando ela entra aqui e descobre que tem folha aqui, que tem comida aqui, o que ela vem fazendo? Ela vem voltando, e qual é a bundinha dela? Ela vem curtindo o caminho. Quando ela curte o caminho, ela está avisando para todas as outras formigas que aqui tem comida. Está dando para entender como é que a gente está imitando as formigas? Então ela vai avisando. Quando acaba a comida, o que ela faz? Ela descurte o caminho. Então eu não preciso botar um gerente aqui na encruzilhada para ficar dizendo, galera, entra aqui. Ou a formiga telefonar ou avisar. Não, a formiga com a bunda dela, clicando, ela avisa que tem comida aqui. E toda a estrutura das formigas funciona assim. Então, na base dos cliques, que é o Waze. O Waze não é isso? Todo mundo dando informação para todo mundo onde é que as coisas estão? Isso é basicamente a estrutura de comunicação e administração das formigas. Por que nós estamos fazendo isso?
porque nós crescemos que nem os malucos. E agora nós estamos podendo fazer. E você acha que o ser humano não vai fazer isso mais para frente? A gente pode estar com dificuldade de entender, a gente pode estar cheio de leis hoje que não vão querer que a gente faça, a gente pode ter uma opção de gente dizendo que isso tudo não deve ser feito, dizendo que isso aí não é qualidade, que onde é que já se viu administrar desse jeito? Tudo isso vai ser dito. Mas você acha que essa garotada nova não vai usar isso tudo? Você acha que os nossos filhos não vão aderir a isso tudo? Você acha que os nossos netos que já nascem na barriga da mãe já com Wi-Fi lá, não vão querer tudo isso? Então que a nossa cabeça não consegue entender isso, mas essa garotada não quer nem saber disso. Vai se clicar direto. Então, a gente tem que, e aí o objetivo da palestra é mostrar para vocês o seguinte, a gente tem que entender que nós estamos vivendo hoje a maior mudança administrativa da história do Sapiens. Nós somos a primeira geração que está vivendo isso. É uma mudança profunda com tudo. Tudo vai mudar. Vocês podem ter certeza, esse modelo de política vai mudar radicalmente. O modelo de escola vai mudar radicalmente. Os nossos netos vão rir da nossa cara. Quando a gente falar que tinha política, eles não vão entender o que é político. Eles vão clicar para resolver os problemas. E a gente tem que começar a se preparar para fazer isso. Aí vocês vão perguntar, tá, Nepô, como é que você sugere que uma prefeitura como a nossa saia desse ambiente do jeito que está e vá para o novo ambiente? Então, depois de estudar esse trampo todo, e a gente fez isso começou a fazer isso no Rio de Janeiro, a melhor forma de fazer isso é o seguinte, número 1, tudo que está funcionando continua a funcionar. A primeira vez que eu comecei a brincar com essa história de mudança desse tipo, eu tentei implantar esse modelo das formigas dentro dos tamanduás. O que acontecia? Sexta-feira a gente deixava as formigas, segunda-feira, cadê as formigas? Aí o tamanduá falava, que formiga? Eu falei, aqui as formigas a gente deixou aqui. Por quê? A estrutura de organização da prefeitura hoje é uma estrutura de administração que é baseada na oralidade e na escrita. É desse jeito que funciona. Se não tiver gerente e estrutura hierárquica do jeito que é hoje, vai virar uma bagunça, não vai funcionar. Quando saiu a matéria comigo na época, negócio, uma entrevista, que eu falei, vamos acabar com gerentes, as pessoas falaram, esse cara é maluco, quer desestruturar tudo. Eu falei, nunca disse que vamos acabar com gerentes na gestão. Eu não acho que vai dar para acabar nessa estrutura atual. Porque a estrutura atual foi montada num modelo de comunicação do século passado. Como é que a gente muda? Então, a minha sugestão de mudança, que está saindo no meu livro agora, que eu teve uma primeira etapa que o Fabiano leu, foi a Administração 3.0. Eu tive a minha fase, esse livro teve uma fase alternativa e agora está indo para a editora, a livraria. Então, o que eu sugiro nesse livro, a Administração 3.0? Como é que a gente faz a mudança? A gente cria uma área separada, fora da estrutura da prefeitura. Fora. Não é dentro da prefeitura. A gente não vai se iludir que vai mudar aqui dentro. Aqui dentro continua do jeito que está. Mas cria uma área separada para começar a fazer as experiências com a curadoria. Pega uma linha de ônibus, experimenta uma linha de ônibus. Pega um posto de saúde, experimenta num posto de saúde. Pega fiscalização de meio ambiente, experimenta num bairro, tudo pequenininho. E vai criando cultura, plataforma, desenvolvimento, e vai começando a experimentar do lado de fora. E vai aculturando as pessoas que quiserem. Ah, eu não quero ser obrigado a trabalhar. Eu acho que esse lugar aqui é voluntário. São pessoas que estão inquietas, querem se motivar, querem fazer coisas diferentes. É uma área nova. E ali você vai experimentar o novo. E deixa a prefeitura aqui do jeito que está. Conforme o tempo vai passando, aquela área vai crescendo, aquele processo vai crescendo, e esse pessoal aqui que está trabalhando nesse modelo vai aos poucos migrando para lá. Bom, era isso que eu queria falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? O que essa nova forma de gerenciamento, de gestão, faz com que essa massa de trabalhadores excluídos do sistema? Exemplo, trocador de ônibus. Aqui em Niterói a gente está vivenciando esse ano, basicamente, a extinção do trocador de ônibus. As linhas de ônibus não tem mais trocador.
O que fazer com esse pessoal que está desempregado, que não tem qualificação, tem família sustentável, tem baixa escolaridade, tem um nível de profissionalização? Olha só, a primeira coisa é o seguinte: o movimento que vai reduzir os intermediadores, esse é inevitável. Uma das discussões que eu acho fundamentais nesse processo é a discussão dos consumidores. Se você conseguir reduzir o número de trocadores, você pode, com a redução do número de trocadores, porque hoje quando você tira o trocador, o motorista passa a receber dinheiro. E ele fica naquela função de dirigir e fazer troco. Então você vai, como você tem modelo lá fora, você tem um cartão, quem não tem cartão não entra no ônibus. Então você vai passar o cartão. Não é a pergunta que você fez, mas o que eu quero dizer é o seguinte: todo o processo de reintermediação, que seria esse processo, você poderia, esse trocador que está trabalhando, ele pode virar motorista? Sim ou não? Ele teria capacidade de virar motorista? Ele pode fazer um treinamento de motorista nesse processo? Sim ou não? Então você poderia, o cara que é trocador, ele poderia virar motorista. Eu sei, então o que eu estou te falando. Então você vai, esse cara vai ter que resolver o problema e vai ter que administrar essa crise. Vamos pegar um outro caso que é típico disso. Teve um determinado momento que o Rio de Janeiro tinha charrete. E veio os carros. E os charreteiros tiveram que se administrar nessa crise, né? E os carros vieram. Agora nós temos um problema, outro problema, caixa de banco. Só que quando você cria um problema desse tipo, você está criando um outro modelo de administração, um outro modelo de demanda, por outro lado. Porque na hora que você cria aquela caixinha, já tem um cara que tem que fazer a manutenção daqueles caixinhas eletrônicos. Pode ser o filho do trocador, que pode fazer um curso, né? Quer dizer, então, o que eu acho que é importante colocar como nesse processo é o seguinte: essa mudança é inevitável. Mas eu acho que ao mesmo tempo isso tem que ser feito uma avaliação até da questão social, tem que ser um novo modelo de gestão, mas paralelamente tem que ser criado um fim para que essa sobra desse tipo de gestão seja encaixado. Algum tipo de trabalho tem que ser feito nisso. Você cria uma crise social que estoura no roubo, na violência, porque o cara que não é só uma profissão que está se acabando, não é só uma forma de gestão. Quando você tira o fiscal, quando você tira não sei o que, vai sobrando gente que vai virar. Vai sobrar. Vai sobrar. Comércio fechando em larga escala, como deu ontem uma palestra de televisão, no estado do Rio de Janeiro, 69 lojas fecham por dia em certas atividades. Isso pessoal vai ser absorvido aonde? Não, olha só, mas o problema que eu estou falando é da uberização. O problema das lojas estarem fechando é outro problema, não tem nada a ver com uberização. Sim, mas tudo, se você faz a compra online, quando você vai, voltando a questão da plataforma digital, quando você faz a compra online, você diminui os vendedores numa loja. Mas você aumentou, olha só, a compra online. Olha só, o Mercado Livre é uma coisa espetacular. Tem gente vendendo no Mercado Livre de tudo que é lugar do Brasil. O Mercado Livre você não tem limitação de pessoas que podem vender. Eu acho que inexorável, é uma coisa que vai acontecer, mas tem que ser feita uma preparação para que haja uma passagem de uma etapa para outra. E o que está acontecendo é que essa nova etapa é muito rápida e não tem um período de adaptação para que seja encaixado isso. Aí você cai no caos. Não digo caos, mas o que eu digo é o seguinte: agora, o que eu acho que uma das coisas que a gente tem que amadurecer, que eu acho que é dentro dessa nova visão política, o que você tem que pensar, antes de qualquer coisa, no consumidor. Primeira coisa, consumidor. Porque se você pensar na questão do ônibus, a tirada do trocador de ônibus tem um impacto também nas passagens. Você está pagando pelo... Então, se você tivesse, digamos... Deveria. Eu sei, mas digamos que você está pensando no geral. Você está pensando no social. O cara hoje teria que pagar o aumento da passagem porque para ter trocador. Se não tivesse o trocador, a passagem, teoricamente, não precisaria subir, porque o motorista poderia ganhar até um pouco a mais, poderia até ganhar um pouco a mais, e você não tem o trocador porque não tem necessidade do trocador. É melhor para quem? Para o consumidor. E quem que é o consumidor que pega ônibus? É a maioria da população.
Então não justifica também você ter um trocador, se você pode substituir o trocador e manter a passagem mais barata. Aí você vai dizer, mas é uma corrupção, as linhas de ônibus... Eu não estou entrando nessa discussão, estou falando da administração, do ponto de vista de administração. O problema das concessões de ônibus, etc., é uma outra coisa. Com a uberização, você mataria o problema das concessões de ônibus. Você não teria mais concessão de ônibus. Você teria um modelo tipo Uber que você não tem concessão. A pessoa diria, eu quero ser motorista, teriam as opções, as plataformas que a pessoa vai dirigir, e aquele motorista, se ele não tivesse estrelinha, ele sairia da plataforma. E se aquele ônibus não tivesse, não é mais uma concessão que a prefeitura dá. Quem dá o direito daquele ônibus trafegar é o passageiro. Vamos supor que a gente cria aqui em Niterói 8 linhas uberizadas, digamos. As 8 linhas vão continuar sendo 8 linhas uberizadas se os passageiros disserem que está funcionando. Se não disser que está funcionando, a linha uberizada 5 começa a trafegar na linha 3 ou na linha 4 e aquilo vai na dinâmica, tá entendendo? Então você vai criando a possibilidade de, inclusive, quebrar esse modelo que hoje é de concessão, que todo mundo sabe que a concessão acaba sendo uma espécie de jogo de favores entre, não digo Niterói, mas no geral, entre ônibus, empresas de ônibus e prefeitura. Esse conceito de uberização fica bem claro para a gente quando a gente fala propriamente do Uber relativo ao táxi, porque o nome... Tem algum outro setor hoje que efetivamente o conceito de uberização já é praticado, assim, que seja visível? Airbnb. Por exemplo, a compra online é uberização do varejo? Não, olha só, boa pergunta. Olha só, vamos colocar da seguinte questão. O Airbnb já é um outro modelo. Então o Airbnb funciona como? O Airbnb funciona como? Eu tenho uma casa lá em Teresópolis e eu alugo essa casa pelo Airbnb. Então a pessoa vai para minha casa, me avalia e eu avalio essa pessoa. Então, pessoas podem ir na casa dos outros porque elas são avaliadas por todo mundo que participa e todo mundo avalia. Qual é o grande salto da curadoria? O grande salto da curadoria, e o Uber já está até vacilando em relação a isso, porque às vezes ele não cumpre o 4.7 estrelinhas e vai deixando motoristas que não estão funcionando. O que acontece? Esse novo modelo de administração, para você matar o gerente, você precisa acreditar na pontuação do processo. Vamos pegar o ponto certo. A FETransport no Rio de Janeiro lançou um aplicativo chamado Ponto Certo. Então era um aplicativo, você entrava no ônibus, baixa o aplicativo, avalia motorista. Era uberização isso? Não. Por quê? Porque aquela avaliação do motorista ia para a FETransport e ia para o gestor. Isso não é uberização. Tem que ser direto, consumidor. Uberização, não pode ter intermediário. Não é gerente. É a plataforma, é um algoritmo que tira a pessoa da plataforma. Se não for assim, o que vai acontecer? Se não for assim, você mantém o processo do gestor. Eu só consigo virar formiga se as decisões forem automáticas. Então, a FETransport é curadoria? Não. Usa aplicativo? Usa. É o critério? Tá, tem aplicativo. Está fazendo avaliação? Está fazendo avaliação. Mas está punindo quem não está cumprindo o que deveria cumprir? Não. Então não é uberização. Mas depois você quer que seja uberizado? É assim que você quer? Não é assim que eu quero. Porque se eu aumentei a complexidade, eu só consigo tirar o gerente. O que é administração, gente? Administração é coordenação de processos e pessoas. Eu só consigo tirar o gerente do modelo de administração se eu colocar no lugar algo que mantenha a coordenação de processos e pessoas. Senão vira bagunça. Entendeu? Vira a casa da mãe Joana 3.0. E esse processo de uberização ou de curadoria, a grande vantagem dele é que eu consigo lidar com a complexidade de forma eficaz e barata. Por isso que eu digo que as cidades, o futuro das cidades vai ser a uberização. Porque no final das contas, um prefeito vai chegar e dizer, cara, eu não tenho mais dinheiro
Eu preciso prestar conta para o cidadão e o cara, meu irmão, então uberiza. Porque seguindo o exemplo que você deu, por exemplo, ao tirar o trocador, deveria passar a ser mais barato. Se essa uberização chegar na administração pública, isso impacta também até na cobrança de impostos. Com certeza. Vai diminuir. Com certeza. É igual o salário do trocador. Com certeza. Olha só, vou chegar lá. Uma coisa que a gente tem que entender, e a gente tem que tem a ver com essa palestra, que eu quero falar para vocês. Eu estou dando para vocês um panorama geral de macro tendência para os próximos 50 anos. Aí você vai dizer, né, pô, isso aqui em Niterói, ou no Rio de Janeiro, ou não sei aonde, não vai acontecer nunca, porque vão ter brigas, vão ter isso, vai ter aquilo, blá, 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 blá. Tudo bem. Vocês já estão entendendo que vão ter brigas, mas vocês já estão começando a compreender qual é a tendência que vai acontecer e qual é a solução. Até porque também as pessoas começam a dizer, ah não, então vamos resolver o problema aqui, vamos resolver da seguinte maneira. Quer ver um problema? Vou chegar lá. Educação. Qual é o... Meus alunos que foram candidatos a vereadores agora. Pô, eu falei, qual é a plataforma? A educação. Eu falei, qual é a plataforma de educação? Menos professores, menos alunos em sala de aula e professores mais qualificados. Aí eu falei para eles, a conta não fecha. Não vai fechar a conta. Porque você tem milhões de crianças fora da escola e você tem professores que não têm condição de serem melhor qualificados porque não vai ter dinheiro para pagar. Nós aumentamos a complexidade. Então, qual é a solução? Digitalizar o modelo que eu chamo de wazerização da educação. Botar as crianças para aprender direto no digital. É um modelo radicalmente diferente em que você consegue atender milhões de crianças. Aí nós vamos entrar numa discussão que é o que... Acaba a figura do professor. O professor, olha só, aí também vai entrar a mesma discussão. Olha só, vai entrar a mesma discussão. A educação é eterna. O ser humano precisa de educação. Porque ele não nasce, ele não consegue sair da barriga da mãe dele para o mercado de trabalho que nem o lobo. O lobo não precisa, não tem curso do Senac do lobo para caçar coelho. Já vai no instinto. Então, educação é eterna. O que a gente vai ter que discutir é o modelo de educação digital. E as pessoas acham que o modelo de educação digital é colocar computador em sala de aula. Não é. A escola, não é a internet que vai entrar na escola. É a escola que vai entrar na internet. E o que é a escola entrar na internet? Aprendizado via vídeo, educadores ajudando no roteiro, educação por problema, não é educação por assunto. O cara não precisa saber que Napoleão, no dia tal, não sei do que lá, papai, ele precisa saber o seguinte, qual é o seu problema? O problema aqui que eu quero resolver é o problema do lixo, tá? Então como é? O que você precisa aprender para trabalhar com esse problema do lixo? Aí ela vai se capacitando, projeto. Isso não estou inventando agora, isso já existe na discussão sobre educação há muito tempo. O que vai acontecer, vai ter um revival da educação por problema e as pessoas aprendendo. As pessoas hoje, essa criançada toda está aprendendo tudo no YouTube, andando de bicicleta. Então, o que precisa? Os educadores precisam ajudar essas crianças a melhorar a qualidade dos vídeos do YouTube, melhorar os roteiros, definir problema. Então, a gente continua com a demanda gigantesca por educadores, mas não mais por professores transmissores. Mas o mesmo modelo de educador. E aí a gente chama, aí meus alunos, quando foram para candidatos a vereador, falaram, isso que eu entendo por qualidade de educação. Eu falo, a tua cabeça, o modelo de qualidade que você tem é do século passado. O novo modelo de qualidade é um modelo de qualidade que eu tenho que no Brasil resolver o problema de milhões de crianças. Eu não posso ter um Pedro II com 20 mil alunos e ter 20 milhões de crianças sem escola. E todo mundo diz, mas tudo tinha que ser igual ao Pedro II. Faz o cálculo. Imagina quanto seria o Pedro II, um Pedro II, e se todo mundo tivesse Pedro II. Todo o PIB do Brasil era em educação, não ia dar. Fala. Só ia levantar aqui um pouco subentendido da palestra, que está tendo essa evolução. Ou acompanha ou se atualiza, igual um sistema, ou você vai ser engolido, né? E essa gestão de educação, eu já vejo ela sendo aplicada, não só aqui no
no vestibular da UF, hoje em dia, os professores se uniram, e se você quiser participar, você participa de uma aula online com eles sempre atualizado, com os problemas, tentando resoluções do dia a dia. E esse assunto, né, parece recente, mas ele já vem sendo incluído na sociedade aos poucos pelos tutores, pelos mestres e tudo mais. Mas realmente, ou você amplia o seu olhar, ou então você é incluído. Isso acontece na educação, acontece como no eixo, no Mercado Livre, tem outros aplicativos de educação também, que é full-time, que você acompanha. Né? Os próprios jornais já tentaram se adequar, tanto que a maioria deles é full-time e tudo mais. Se você imaginar uma coisa, que é o seguinte. Só para acrescentar. Tá. Eu fui um outro mais sério e tive a oportunidade de estudar aqui no meio site. Estou falando de transformação. O ser humano é um ser assim, bastante interessante, né? Quando se trata de mudanças. Né? Na época, o Velho Sac tinha professores exclusivos. Isso nos anos 70, 69, 70. Né? Era um educativo tropeçando e depois... Aí, o que acontece? Esses professores criaram uma outra escola, chamava-se Itapu, aqui em Itapu. Eu fui sair do colégio, fiz faculdade e fui dar aula no Itapu. A mentalidade deles como professores na época era levantar o dedo e, melhor de salário e tudo mais. Como viraram gestores da educação, o professor, ele achava que você encontraria em qualquer esquina. Né? E hoje eu vejo uma situação de professor, tipo os meus filhos, né? Que você prepara a garotada para vestibular, para Enem, para marcar cruzinha, mas tu não prepara para a vida. Né? Você conversa com um jovem inteligentíssimo, mexe em aplicativo, faz tudo que você está falando aí. Mas a vida em si, totalmente preparada. Né? E aí? Porque a questão de tudo isso aí, eu ainda vejo como uma questão de um país sem educação. Né? E para isso tomar vulto, né? Como é que seria isso? Né? O que a Rosa falou, né? Como é que você substitui? Né? Pois é, como seria essa transição? Né? Depois, posso parcial? Eu já estudei em colégio convencional, fiz minha faculdade, pós-graduação, mestrado no sistema convencional. E em curso de inglês, inúmeros cursos de inglês, sistema convencional. E agora eu estou fazendo uma especialização na Universidade Federal da Bahia, EAD, né? Eu achei que ia ser um negócio extremamente tranquilo de se fazer, né? Porque EAD você faz quando tem tempo, extremamente disciplinado, rigoroso nas cobranças de horário. Eu que tenho que me adequar ao sistema do Moodle, né? E não tem flexibilidade, o troço é fechado. E aí eu estou tendo agora uma experiência extremamente inovadora, que é fazer eu estou fazendo o curso de inglês, que eu sempre interrompi por questão de horário, de prioridade, então eu estou fazendo digital, quando eu posso, aonde eu posso, né? E estou fazendo essa EAD também da mesma forma. Por quê? Eu descobri que por intermédio da minha filha e do meu filho, minha filha tem 11, meu filho tem 5, que eles aprendem na internet. Outro dia minha filha chegou em casa, eu cheguei em casa, ela me mostrou uma amoeba que eu comprava para ela, que durava um dia, ela fez assistindo um vídeo do YouTube, acabou com o condicionador de cabelo. Faz amoeba. Química, processo químico, que eles estão aprendendo no YouTube. Então, quer dizer, uma aula de química hoje para minha filha em um curso convencional não interessa a ela. Agora, fazer uma amoeba interessa muito. E ainda ensina o irmão de si. Então, você vê que ponto que está. Então, eu estou vivendo isso, eu estou passando por uma transformação da educação interior para que eu possa chegar nos meus filhos. Agora, entendo que educação é em casa. O colégio, a universidade são complementares da educação, porque eu não posso esperar que o colégio eduque meus filhos.
Eu tenho que nortear eles de princípios e valores e dar o direcionamento. Ó, a busca é aqui. E uma coisa que eu tenho observado, eu tenho tido muita dificuldade, eu tenho o hábito de ler livros. Leio demais livro, papel. Tenho esse hábito, eu não durmo sem ler. A minha esposa, que é mais nova do que eu, já tem muito mais facilidade. Hoje em dia, ela se relaciona, ela se comunica com o mundo pelo smartphone com uma velocidade muito maior do que a minha. E minha filha, vendo isso, fica no dilema. Então, eu estou pegando livros que eu dou para minha filha e eu forço ela o seguinte: se quer ver telefone, quer assistir o negócio aí, mas tu vai ter que ler. Um dia eu falei para o meu filho, mas rapaz, eu não sei ler ainda. Mas porque o garoto pega o tablet, ele assiste tudo que ele quer, ele assiste todas as séries. Então, no meu imaginário, ele sabe ler. Mas ele não sabe ler o livro do papel. Mas a mídia digital, ele já está aculturado, essa geração alfa. Olha que paradoxo, eu estou vivendo isso e a minha cabeça pira. Minha filha começou a chorar: papai, eu não quero ler esse livro. Eu falei: mas filho, tem que ler. Peguei o livro de Geração de Valor, daquele rapaz que é um fenômeno, ele, cheio de ilustração, Flávio Augusto. Flávio Augusto, tem que ler, minha filha, ler. Folhear a página do livro, ela chorava e eu me deu uma dor no coração, porque eu acho que ela tem que ler, né? Olha que dilema. Olha só, o que a gente... É geracional, né? Não, olha só, eu acho que aí é o seguinte, tentando pegar as coisas. Eu acho que essa mudança é uma mudança... Eu estou até trabalhando com dois conceitos, que é o seguinte: a essência do ser humano, essa essência que a gente achava, a gente está mudando. A gente está saindo de uma essência que era uma essência escrita, oral escrita, e está indo para uma essência digital. Isso está mudando a espécie. Não está mudando cada organização, não está mudando a própria espécie do ser humano. E nós somos capazes de fazer isso. Então é uma mudança em cima da espécie. Essa não tem jeito. E a outra coisa que pira as pessoas é que as pessoas acham que tudo que acontece na sociedade é planejado por alguém. Nesse caso, não é. Quando o Gutenberg inventou a prensa, ele não tinha ideia que ia mudar o mundo com a prensa dele. Quando as pessoas começaram a falar, as pessoas não tinham ideia que iam mudar o mundo, porque começaram a falar. Se você parar para pensar, hoje tem bilhões de pessoas usando esses equipamentos. Entendeu? Então, todo dia usando aquilo, vai mudando a espécie. Então, isso é uma mudança da espécie. Essa mudança não tem jeito. O que as pessoas podem é resistir a essa mudança e fazer adaptações, isso que ela está falando, para que essas mudanças possam ser menos radicais, menos violentas, mais administradas, etc. Existe essa possibilidade. Existe muita gente que vive uma coisa chamada melancolia da mudança. O que é a melancolia? Melancolia é um sentimento que você tem de algo que você não pode fazer nada. Ou seja, você tem a melancolia, que é um sentimento de saudade de algo que não vai mais voltar. Então a gente tem que sair desse negócio de melancolia e passar para um movimento proativo para interferir nesses processos. Essa questão da educação e a questão de professores e de administração de professores e tudo, que eu ia comentar sobre isso é o seguinte: se você imaginar, eu tenho esse gravadorzinho aqui, custa R$80. Qual do Joés? Só que esse aqui não fica interrompendo no meio, ele não fica interrompendo, ele é direto. Ele grava tudo. Grava tudo, esse aqui não ia ter problema com a Polícia Federal. Então, olha só, se cada professor, e a Univesp TV começou a fazer isso, se cada professor tivesse, professor, que eu estou dizendo que recebe salário estatal, tivesse um incentivo para gravar as aulas e botar no YouTube, só isso, com um gravadorzinho de R$80, não precisa botar vídeo, porque o cara ouve no áudio. Você imagina a quantidade de conteúdo que a gente teria. O cara queria assim: eu quero estudar Revolução Francesa. Aí você tem o professor de História da UF que fez mestrado, doutorado, pós-doc em Revolução Francesa.
esse cara dá um curso de Revolução Francesa para 50 alunos, ele estaria dando um curso para 50 mil. Eu estou fazendo um curso de filosofia agora, que a primeira aula do cara tem 70 mil views. 70 mil. Filosofia. Entendeu? Então, cara, as pessoas estão ouvindo, estão assistindo. Então, isso... dinheiro com isso, né? Hã? Se monetiza com isso. Pode se monetizar com isso. E aí as pessoas poderiam ganhar em cima disso. Uma coisa que eu acho que está acontecendo, que é uma realidade, não dá para fugir muito disso, o que acontece? Como a gente acelerou muito o processo, eu acho que essa nova juventude, eu já estou vivendo um pouco isso, eu lia muito. Hoje a maior parte do que eu estou estudando é tudo áudio. Agora que eu cheguei, o Fabiano falou, nem pode dar um tempinho. Você viu que eu botei o headphone? A aula de filosofia. Estava lá estudando, aula de filosofia. Estava na aula 10, ouvi ali 15 minutos de aula. Por quê? Estava aqui esperando, estava de bobeira, fiquei ouvindo. Então estou ouvindo, estou estudando. Eu estou o tempo todo estudando. Se eu estou caminhando de bicicleta sozinho, se eu vou de bicicleta ou se eu estou caminhando sozinho, estou estudando. Você imagina quantas pessoas estão dentro do ônibus que poderiam estar estudando? Engarrafados. Então a gente começar a pensar, o Brasil tem um déficit de educação, a gente tem que inovar. A gente não precisa ficar pensando, ai meu Deus, a gente não tem dinheiro. Cara, vamos inovar. Vamos botar os professores para gravar as aulas, vamos botar os alunos para escutar as aulas, vamos incentivar que as pessoas ouçam as aulas. Tem agora a história da escola invertida, que é legal, que é o seguinte, o aluno, nos Estados Unidos, o aluno vai, ouve o vídeo e o áudio fora da escola e vai para a escola discutir o áudio e o vídeo. Ele não vai para a escola para ouvir conteúdo. O conteúdo já está disponível. Ele vai na escola debater. E o caminho que eu acho que está caminhando hoje não é você aprender como a gente aprende hoje nos assuntos, que isso aí vale para os filhos de todo mundo, aprender assunto. Ah, vamos estudar biologia. Ah, biologia. O que é biologia? Biologia não é nada. Pô, vamos estudar plantar feijão. Como é que se planta feijão? Como é que o feijão nasce na água? Como é que ele nasce na terra? Quanto tempo demora? As crianças vão fazer projetos. Aí depois, a partir do momento que ela tiver dúvidas para narrar o projeto, ela vai para o laboratório de português aprender a escrever o projeto dela. Quer fazer um PowerPoint do projeto dela? Ela vai para o laboratório de PowerPoint. Então ela passa desde o primeiro dia a resolver problema. Por quê? A gente está vivendo uma sociedade inovadora, que o que as pessoas precisam é aprender a resolver problema. É isso que você chamou de vida. E a escola não está formando para a vida, para resolver problema. Isso se justifica numa sociedade parada como a gente estava. Numa sociedade inovadora, a cabeça das pessoas precisa inovar. Eu dou aula para alunos de pós-graduação. Tenho uma turma que eu dou na COP, que é o pessoal de 30, 35, 40, e tem uma que eu dou na faixa, que é o pessoal de 20, 25. A galera de 20 e 25 nunca ouviu falar de filosofia. Não consegue ter uma mente inovadora, não consegue ter uma mente empreendedora. É falso, eu vou dizer uma coisa para vocês que é meio chocante, é falso achar que essa juventude está pronta para esse mundo digital. Não está. Usar computador facilita, mas existe uma demanda que existe hoje de uma mente inovadora. Uma mente inovadora tem que ter uma outra visão filosófica do mundo. Ela não pode acreditar nas coisas, ela tem que desconfiar de tudo. Uma mente empreendedora, ela precisa sair da cabeça de ser empregado para ser uma mente de pensar coisas novas. Isso é uma mudança profunda em como a gente foi educado. A gente foi educado para ser empregado, a gente foi educado para repetir, a gente foi educado para escrever o que o professor disse em sala de aula, e se você não escrever direito, você leva 0. Eu vejo assim, é uma questão da vivência, né? Eu tive uma vivência em Friburgo, eu sugeri ao diretor da escola um passeio. Eu fiquei curioso porque eu morava no condomínio que eu via as Catarinas. São 3 Catarinas, mãe e filho, pai, mãe e filho. E minha mulher grávida falou assim para mim, por que você não sobe? Eu falei, pô, mas eu não conheço isso aqui novo, Friburgo. Eu falei, pô, chama as crianças. Aí eu fiz uma cartinha para os pais, né? Isso, o moleque Santinês, tem uma Anchieta que fez, não, pode falar. Marquei num teleférico, antigo teleférico, ali no Paissandu.
Né? Campeão, isso num sábado, 7 horas da manhã. Quando eu cheguei lá, tinha mais de 200 crianças. Eu só convidei a 8ª série. Porra, eram 30 crianças, que eu imaginei 10 fossem. Né? Tinha mais de 200. Os caras chamaram o vizinho, que foi a tia, que foi Dom Tito, que foi Dom Pedro, que foi... Porra, aí tinha um japonesinho, né, pai? Quando olhou pra mim e falou assim, o senhor tá assustado, né? Eu falei, estou assustado, né? Porra, como é que eu vou levar 100 crianças? Porra, nem eu com isso, né? Ah, não, nós vamos ajudar o senhor. Aí, beleza, subimos. Eu nunca vi uma coisa tão incrível que é gerar discussão, gerar conversa, gerar uma coisa fora do formal. Entendeu? Dentro da escola, os garotos nem discutem matemática, nem português, nem geografia, nem nada. É um falando, eles escrevendo, vão para casa, cada um estuda para si. Quando você consegue levar essa garotada para fora, gera uma discussão, que eles vão ver coisas novas, que eles vão discutir. E quando você chega no colégio e fala assim, chama a professora de artes e pede para explorar o que eles viram, a professora de biologia para explorar as plantas que eles escolheram, entendeu? Dá uma outra visão de conhecimento, não estou falando de educação, aí está na visão de vida, né? Porque você vê que as escolas não fazem isso, por isso que tinha 200 crianças. Interessantíssimo, sabe? Tem uma coisa que eu quero te falar, desse aprendizado todo, é o seguinte. A educação atual é feita para trabalhar nas empresas atuais. Escolas porra loucas atrapalham a pessoa depois. Porque o cara vira uma cabeça porra louca e vem para uma empresa que diz para ele, meu irmão, a porra louquice, deixa do lado de fora. Aqui é para você repetir. As organizações atuais são empresas de repetição. Preste atenção que tem uma coisa que é chocante, mas eu vou dizer para vocês o que é chocante. O que você aprende na escola não é conteúdo. Você chega, toca a sineta. Então você aprende o seguinte, olha, tem uma coisa chamada horário. Você entra, aí depois tem uma coisa chamada equipe. Tem uma coisa chamada chefe e gerente, que por acaso ali é o professor. E tem um horário que você vai para casa. Deu para entender? Então agora você vai repetir isso todos os dias. Aí um belo dia você acaba a escola, vai para a empresa, tem a equipe, tem o horário e tem o gerente e o chefe que você aprendeu a respeitar, porque senão você leva 0. Acabou. Problema, esse é o modelo. Então a escola, as pessoas têm a ilusão que a escola muda a sociedade. Não, a sociedade define como a escola vai ser. O problema é que agora com a uberização, o cara do Uber tem que inventar, ele não tem chefe controlando ele. Se você começar a imaginar a uberização, espalhando para tudo que é lugar, a pessoa tem que ser educada para ser um uberizado. O cara do Mercado Livre não tem dica de ninguém de como ele tem que se portar com os seus clientes. Então a gente tem que começar a entrar numa sociedade agora que a gente está acabando com carteira assinada, está acabando com o emprego formal. Porque a gente vai viver na uberização. E a educação precisa formar gente para viver um mundo uberizado. E é por isso que a escola não vai continuar do jeito que está. Porque aqui do lado de fora, as novas empresas vão começar a demandar um outro modelo de educação. Inovador. Porque, hoje você tem uma coisa, tudo é celular. O cara sabe que hoje tem um aplicativo, amanhã tem outro, O problema hoje é um, amanhã é um outro problema. Então o cara tem que lidar com uma vida a mais. O que você achou? O que foi mais importante para você? A questão da comunicação, né? Esse ponto da evolução da comunicação. Uma coisa que eu queria questionar você, não questionar, mas mencionar, essa questão da comunicação descentralizada. Como é que a gente trata a fonte dela? Assim, muita notícia fake que chega para a gente e ela é disseminada de uma forma muito avassaladora. Porque às vezes você não tem nem condições de ou questionar, ou verificar. É isso aí que o pessoal chama de pós-verdade. Essa coisa aí é o seguinte, isso aí eu acho que é uma coisa de início de processo. Se você pegar, por exemplo, jornais um pouco menos primitivos nesse processo, você qualifica a notícia, você dá estrelinha para a notícia. Então, quando você recebe a notícia, em vez de você ter um editor que filtrou aquela notícia para dizer se é verdade ou não, você dá a estrelinha, fala, isso aqui eu acho que para mim é fake.
Imagina se o Facebook tivesse uma coisa assim, chegou a mensagem para você, você fala, acho que é fake. E todo mundo começasse a clicar e criar fake. Então quando você recebia, eu não sei se vocês têm no celular de vocês, eu quando recebo um telefonema de fraude, o cara já logo avisa, ó, isso aí parece que é fraude. Então no momento que eu, por exemplo, vejo uma notícia, eu digo, cara, isso é fraude. Aí clico. Aí o outro já clica também. O problema é que as pessoas continuam com a cabeça do editor. E tem muita gente interessada em provar que os jornais continuam com poder. Então a solução para isso é a uberização da notícia também. No momento que uma notícia começar a vir e todo mundo achar que é falsa, as pessoas vão clicar. Ah, isso eu acho que é fake. Eu acho. Isso já acontece de alguma forma. Né? Um dia eu tive uma conclusão assim até curiosa e engraçada. A partir do momento que apareceu a rede social, eu fiz a analogia que todo mundo virou jornalista de si mesmo, né? Todo mundo virou jornalista de si mesmo e as informações, mesmo que falsas ou verdadeiras, elas proliferaram dentro da sua palestra, você falou isso, elas proliferaram de uma maneira que aí começou a existir passeata sem associações, sem instituição, começou a existir uma gama de informações, né? Uma avalanche de informações, todo mundo virou jornalista, na verdade, né? Estou só complementando, não sei se... Eu acho que o que eu acho é que tem um cara, um Clay Shirk, que é um pensador americano, que diz o seguinte, o problema que a gente tem hoje não é um problema de informação, é um problema de filtro. A gente não desenvolveu internamente na cabeça, a gente não foi educado para filtrar, a gente foi educado para escassez e não para abundância da informação. E a gente precisa de ferramentas, como a gente já está fazendo com outras coisas, de curtir e uberizar e tal, para poder classificar as notícias, coisa que a gente não tem. O que foi mais importante para você? Eu achei que o teu poder de síntese e simplicidade na exposição, que torna fácil trazer para a realidade. Fala, o que foi mais importante? Eu achei que isso vai acontecer, a gente já está acompanhando. Eu, por exemplo, eu era totalmente leiga antes de entrar aqui na prefeitura em termos de informatização, de atualização, e estou com uma equipe bem mais jovem do que eu. E com isso está me forçando a me interessar mais por esse mundo. E essas coisas digitais, elas sempre falam, Ana Maria, vê isso assim, assim. E isso, realmente, eu estou muito prazerosa com isso que está acontecendo. Porque é novo. E o novo aguça as pessoas a aprenderem. E eu estou querendo que isso aconteça. Eu já gosto dessas coisas novas que estão acontecendo. Já me sinto bem. Fala. É mais ou menos isso. Também acho que esse ponto de que a mudança vai acontecer, que é inevitável, e aí você não pode se acomodar, você tem que ver aquilo ali e verificar, eu posso ficar sem meu emprego e eu vou ter que achar uma outra solução, eu vou ter que, não adianta, a mudança é inevitável, então a gente vai ter que encarar isso. Fala. Não tem muito o que falar, porque você explicou aí, a gente está vivenciando mesmo, tudo, a realidade. Vou pular você, já falou, fala você. Sim, senhora, WhatsApp. Mentira, não falo nada. Não, foi que todo mundo já falou um pouco, né? Que a gente tem que estar sempre atento às inovações e estar buscando novas formas de inovar. Fala. O que você falou, eu acho que a gente não pode ir na contramão da modernização, né? E na atualização, vamos dizer assim. Porque existe o fator resistência, né? As pessoas são sempre resistentes à mudança. Então, vou dar um exemplo. Lá de 20 anos atrás, as pessoas iam no supermercado, então tinha aquele empacotador. Todo mundo ficou apavorado porque não tinha mais. Então, hoje, o pessoal, ninguém fala mais sobre isso, todo mundo vai lá e não sabe se paga ou se empacota. Né? A questão do restaurante à la carte, ninguém é a mão de um garçom. E hoje o self-service é uma coisa fantástica. Então, essa evolução é inevitável. Ela falou sobre o profissional ou sobre o trocador. Tem um exemplo claro. O mecânico de hoje não é o mecânico de 15 anos atrás, nem o eletricista. Porque hoje você tem que olhar no computador e fazer via computador o que está acontecendo no motor.
ou na parte elétrica do carro, porque o carro mudou, o motor mudou, o sistema mudou. Então, essa evolução, essa modernização, é um caminho sem volta, as pessoas têm que se adaptar. Fala. Eu vejo o seguinte, tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, ele está simplesmente num foco, o desenvolvimento muito rápido da tecnologia. Por quê? Hoje nós evoluímos em termos tecnológicos em 2 anos o que nós não evoluímos em 20. E tudo isso que você está falando ali, acho que você abordou muito bem a questão da organização, é isso mesmo, talvez até mude. Talvez ano que vem, se chamar você aqui para fazer uma palestra, pode ser que muitas daquelas coisas mudem. Por quê? Porque como muda a tecnologia, mudam as relações sociais, consequentemente as relações econômicas, etc. E essa mudança de comportamento, principalmente na questão da informação, antigamente quando você estudava que você tinha que fazer uma prova, o professor chegava na faculdade, dava o tema e você ia para a faculdade pesquisar, né? Hoje a gente está falando aqui, o Fabiano colocou bem, a questão do ensino à distância, do ensino online, você tem tudo ali. Você entra na internet, você procura o assunto que você quer, você discute. Então, tudo isso gera uma mudança de comportamento. Não só a mudança de comportamento no sentido educacional, mas a questão da mudança de comportamento no sentido social, né? Hoje se discute muito mais a questão do LGBT, a questão do racismo, as questões de relações sociais. Então, acho que a sociedade está em total mudança. E a população, a sociedade, tem que se entrosar. Hoje não existe parar de estudar. Todo mundo tem que se atualizar e tem que estudar e tem que buscar. Não é só ver fofoca na internet, ver fofoca no Facebook, mas buscar essa fonte como uma informação de aprendizado. Fala. Pensando um pouco dentro da proposta da cidade 3.0, né? Tirando um pouco do meu e tentando trazer para o ambiente público, eu fico tentando viajar um pouco aqui, como que botar isso dentro da nossa realidade, assim, como que isso é um desafio assim, muito atual. Você descentralizar a questão do poder público, tirar somente o político, somente das instituições públicas e transportar para o cidadão. Eu acho que é um momento oportuno, porque você vê que as pessoas querem participar mais, elas querem ter voz ativa. Vejo o Uber, vejo o TripAdvisor, vejo tantos aplicativos que exaltam o poder da informação e como transportar isso para um ambiente público onde eu acho bem complexo. Tem que pensar bem. O desafio é esse, na minha opinião. Então, se o norte é esse, como é que a gente fala? Olha só, professor, eu acho que, eu não sei se eu vou sair daqui mais feliz, ou se esse choque de realidade que você deu me deixou um pouco apavorada. Eu sou fonoaudiólogo, trabalho com a linguagem, eu acredito que o que nos difere dos animais é a linguagem. Eu sou também viciada no livro, eu sou mãe de um menino que falou de São Bento, que é uma metodologia muito ainda, né, bem tradicional. E o que eu estou vendo aí, assim, eu tenho medo que haja um represamento dos seres humanos, sabe? Que as pessoas fiquem muito individualizadas e que busquem saber só o que elas querem saber. E a escola hoje, ela ensina muita coisa. E aí, amanhã eu vou saber biologia só se eu quiser, o outro vai saber a história de Napoleão só se ele quiser. Eu tenho um pouco de medo disso aí. Então, quer dizer, eu fiz uma leitura certinha do que você falou, achei ótimo. Não tinha pensado ainda assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que emburrece um pouco também as pessoas a distância do livro. Olha só, eu concordo com você. Tem uma coisa que aconteceu na Idade Média, no final da Idade Média, que houve. Quando você fala em empoderar as pessoas, você, na verdade, vai tirar... É como se você tivesse hoje, o intelectual de hoje, você vai fatiar esse cara e vai colocar ele em várias pessoas. Você precisa descentralizar esse conhecimento. E se você pegar individualmente uma pessoa, talvez a nossa formação será
mais completa do que a nova formação das pessoas. Isso é uma perda que vai acontecer, mas será uma perda necessária, é um preço a se pagar. Porque eu digo uma coisa que eu acho que é importante a gente perceber, é o seguinte: aumentou a população, tem um preço a ser pago. O que a gente quer fazer é o seguinte: a gente aumentou a população, vem a conta. Ah, meu Deus, eu não quero pagar essa conta, querido. Então para de fazer sexo, sai matando gente na rua. Mas isso está acontecendo. Está entendendo? Porque o que acontece? Uma cidade que tinha, como Niterói, que as pessoas iam para a calçadinha, né? Todo mundo ia na calçadinha com aquela, o senhor deve ter visto isso, naquela rua. Muitas vezes. Então agora, malandro, com milhares de pessoas na cidade, é óbvio que a gente perdeu qualidade. Aí muita gente fala para mim, bons tempos é aquele da vovó. A vovó morava numa cidade que era 50 vezes menor. Entendeu? Então, a gente vai perder. Não, isso é o seguinte, quer dizer, é óbvio que eu tenho que... Porque o que acontece? Eu trabalho com a seguinte questão. Eu posso dizer, tem coisas que a gente vai sair perdendo, agora a pergunta é o seguinte, tem chance de não ser assim? Agora, o que a gente tem que ver é o seguinte, a qualidade que nós temos hoje de educação é péssima. Se eu botar os educadores para melhorar essa educação, melhor ainda. Entendeu? Teve um debate muito grande na época da chegada do livro impresso. O pessoal que defendia a monarquia achava a república um absurdo. Como é que as pessoas vão escolher os nobres? Quem tem que escolher o nobre é o rei. Que absurdo! Quando Lutero começou a traduzir a Bíblia, o cardeal falou assim para ele: meu irmão, se o padre já não entende a Bíblia, imagina o cara que está indo na igreja. Então, obviamente que a Bíblia foi popularizada. E o que a gente vai fazer é uma popularização do conhecimento. Porque precisa. Agora, quando populariza, você tem uma queda daquela intelectualidade que você tinha antes. Isso de Lutero foi há 500 anos atrás. Exatamente. Ele fez a reforma. Exatamente. Fala. Vai retuitar? Eu sou adepta de um bom livro. Eu tenho 6 anos. O único presente que eu aceito que alguém dê a ela é livro. Ela ama ler. Mas ela, com 2 anos, ela pegava o tablet, o celular, o que fosse, ela colocava galinha pintadinha. Eu nunca soube decifrar como eu escrevi aquilo. É óbvio. Futuramente vai perdendo um pouco. Digitalização, com certeza. Celulares são projetados, hoje está falando com o meu chefe. 3 anos, um exemplo. Vem com 3 anos de duração. Você compra um iPhone, daqui a 3 anos vai surgir um ano após outro vai surgir. Mas o tempo de duração dele é 3 anos. Entre aspas. Sempre vai tendo um programa novo, alguma coisa nova para ele, ficando sempre para trás. O que você comprou esse ano que vem tem outro, daqui a 3 anos ele está. O programa do WhatsApp não vai abrir naquele aparelho. Isso está acontecendo gradativamente, dia a dia, um dia após o outro, com as crianças. Muita internet, eu não sou contra, muita informação pela, sei lá, o YouTube, Facebook, WhatsApp, tudo. Eu sou muito a favor, como ele falou, pega os alunos, vão lá para a floresta, isso uma planta. Vamos sair um pouquinho da telinha ali. Eles chegam lá e perguntam qual é a senha do Wi-Fi. Depende da metodologia. A pergunta é essa das crianças. Vai chegar lá, abrir a plantinha, vai ensinar. Eu não sou contra, eu acho perfeito. A união de uma coisa com a outra. Vai ser magnífico. Eu acho que a gente não pode. Eu acho que a gente está vivendo hoje essa coisa de selfie, excesso de acesso à tela. A gente está na primeira etapa. A gente tem que ver isso como um processo. Fala. Nosso ancião. É Nepô. Nepô. Isso. Eu quero lhe parabenizar, que você tem uma cabeça brilhante. Muito obrigado. Nosso garoto. Você tem 82 anos de idade. O meu secretário disse que o senhor... O nosso ancião. O ancião. Mas ele é um garoto tão velho, 82 anos. É um garoto.
Mas eu vou usar uma expressão aqui, o seguinte, é a gente sepultar o continuismo. Sepultar o continuismo. E eu passei por muitas coisas na vida e, graças a Deus, chegamos. Quando você falou ainda sobre formiga, tem um texto na palavra de Deus que diz assim, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. No final eu esqueci, mas você tem a cabeça melhor que eu. Se quiser ser bom de Bíblia, que eu sei, vai ter com formigas, ó preguiçoso. Então eu achei aquilo fantástico, que mistério. E a Bíblia diz assim, que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Isso que está acontecendo nessa evolução toda, quem conhece a palavra de Deus, que está ao alcance de todos, ela foi escrita para todo mundo, não é só para o Evangelho, histórico, para esse aqui. A Bíblia foi escrita para todos. A revelação à palavra, tudo que está profetizado está se cumprindo. Agora, realmente nós temos que acompanhar a coisa, não tem outro jeito. Tá? Eu, por exemplo, confesso que eu sou um pouco preguiçoso para ler. E eu estou lá na internet, aquela coisa, procurando. E gostei muito da sua exposição, da ida lá, na subida e tudo. É isso aí que a gente tem que acompanhar. Vamos lá. Como você eu queria só falar o seguinte. O senhor Guilherme, ele está falando dessa maneira, mas ele foi um dos que sentiu essa necessidade. O Guilherme estava conosco na CEDEM e começou a perceber que tinha essa necessidade da inclusão. E ele começou a procurar, a pedir ajuda, né, ao pessoal lá da secretaria conosco. E hoje ele busca, ele praticamente ele se entrosou, ele começou a fazer a rede digital, o WhatsApp, etc. Então é uma busca. Você vê uma idade dele que realmente totalmente fora, né, entre aspas, aí, dos conceitos, dos parâmetros, ele buscou isso. E hoje ele vê isso como interagindo, né? Eu acho que é um bom exemplo aí do que nós estamos falando. Legal, fala. Como professor, eu tive que acompanhar essa coisa aqui por anos e anos, né? E aprendi até com ele, porque ele é mais velho que eu. Eu vejo que a diferença... Muito mais velho. Uns 6 meses. Eu vejo essa diferença que a gente tem que acompanhar, né? Essa estrada dessa mudança, que meu filho dizia para mim o seguinte, pai, como é que você conseguiu se formar? Porque você tinha que ler livro. Eu hoje entro na internet e faço o que eu quero. Quer dizer, hoje ele diz até que ele parece ser autodidata, porque todo mundo acha que aqui vai ter que ser, porque vai chegar uma hora que a gente vai querer alguma coisa, vai lá e vai aprender a fazer aquilo, porque a informação está muito rápida. Você vai na internet, você consegue construir o que você quiser, consertar. É só você acompanhar o modelo que tem lá. Isso vai fazer com que cada um aqui seja um pouco de autodidata. Essa mudança brusca, né, ela atrapalha, confunde, mas ela só nos leva à evolução. E a gente tem que chegar a um ponto que cada um, como o corcunda sabe como se deita, vai ter que se adaptar, senão a gente não vai conseguir chegar. Alguns vão perder lugares, né? Fala. O ponto alto da sua palestra, para mim, foi a plataforma Uber, né? Você tocou bastante nesse assunto. E eu acho que todo segmento da sociedade hoje, ela está voltada para essa plataforma, porque a sociedade, ela busca a qualidade, né? Qualidade de vida, eu acho que o caminho é esse mesmo. Legal, fala. Vou pular para lá. Obriga cada um buscar, né, o modo melhor um exemplo é meu pai não sabe ligar o computador e ele entrou no curso para aprender e a professora é interessa dele nisso. Eu achei isso bem interessante na palestra, porque eu até mandei uma mensagem para ele na palestra, que ele agora começou a usar o WhatsApp, está aprendendo, não sabe digitar direito, não sabe colocar vírgula, mas eu acho que o ponto foi esse. Fala.
Fala. Duas questões. Assim. A primeira questão foi quando você falou das escolas loucas aí, né? Eu venho de uma escola um pouco assim. E para mim foi muito interessante, os pais são educadores e seguem linhas um pouco diferentes da construtivismo. E para mim sempre foi muito pelo contrário, assim, eu sempre tive muito destaque pela curiosidade, continuo sendo pesquisadora, nunca parei de estudar, trabalho e nunca faltou trabalho, muito pelo contrário, trabalho que eu amo. E para mim foi muito interessante exatamente porque eu aprendi a ser autodidata. Eu acho que essa é a questão. Eu tenho interesse por um assunto, eu corro atrás, pode ser aqui, pode ser ali. E acho que foi muito interessante essa experiência. Assim. Claro que no início, meu primeiro emprego foi difícil, porque realmente obedecer algumas hierarquias, aprender a obedecer essas hierarquias no primeiro momento foi um pouco complicado. Mas depois você entende como é que funciona o jogo e segue, porque eu acho que a grande diferença é a questão da caixinha, né? Porque às vezes a educação fica cada coisa numa caixinha. Eu sou urbanista hoje e vejo muito isso dentro da cidade, como é que isso funciona. Porque como as pessoas não têm a visão do todo, é muito difícil, elas não entendem as interrelações. Então isso prejudica a forma de fazer cidade, a ideia de liberar o passado, exatamente como o senhor falou, que você poder seguir para o futuro também é muito difícil, porque você uma infinidade de pessoas querendo viver num modelo antigo, que é inviável, é impossível que os sistemas funcionem dessa maneira. Então eu achei muito interessante a sua palestra exatamente nesse sentido, de mostrar também que cada vez mais a pessoa seguindo pela sua cabeça, entendendo que ela tem que se reinventar, no fundo ela também começa a entender ela como uma célula do grande organismo que fazemos parte. Né? Isso. Então, eu acho que isso tira a responsabilidade do gerente e você diversifica essa responsabilidade, podendo recuperar o equilíbrio do nosso sistema. Então, Fala. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam muito bem que esse tipo de serviço, essa uberização, pode... As pessoas não entendem que você não pode fazer isso de forma errada, porque isso prejudica tanto de um lado quanto de outro. Porque às vezes você vai lá fazer a classificação lá e acaba falando alguma coisa errada ou falando alguma coisa, e isso as pessoas não entendem que prejudica, porque são dois lados. Tanto você dando essa informação errada, alguém pode dar também. Então acho que as pessoas têm que aprender muito ainda a fazer o certo nisso, porque hoje em dia... Se aculturar, né? Muita gente, tem muita gente ignorante ainda que não entende. Fala. Eu acho que pegando o gancho de todo mundo é você não ficar estagnado naquilo. Como o seu Guilherme falou, como a Ana Maria falou, eles têm uma linguagem com a nova geração que está vindo, para que eles possam estar pensando. E assim, Legal. Guedes. Só uma observação rápida que eu estava conversando com a Márcia aqui. É que interessante porque tem coisas que acontecem... Só um segundo. Só um segundo. Me diz o seguinte, não, que eu estou com a bateria baixa. Me diz o número aí de... Não, peraí, cara, calma. Diz o número de 181 a 189. 186. 186. Márcia Pacheco. Falei que era eu? Eu não sabia. Não sabia. Fala. Fala. Não, é interessante porque se a gente... Eu vou compartilhar, tá? Na rede. Às vezes a gente vê, né, esse processo de mudança assim, tão brusco às vezes, né, diferente do que era. É quando você olhar, assim, 20 anos atrás, que não tinha nem computador, 25 anos atrás, que nem existia computador, e as pessoas estavam muito temerosas de que o computador ia tirar muitos empregos, né? Quer dizer, que as pessoas iam ficar desempregadas por causa dos computadores, né? E ele gerou milhões de empregos novos, né? Guedes, avaliação. Avaliação? Isso. Pô, eu sou peixe, né? Eu que te trouxe. Vou avaliar? Não vai avaliar, não? Só quero agradecer pela... Salva de palmas para o nosso palestrante. Avalia. O que você achou? O que ficou aí do papo pessoal? Bem, eu fiquei
tão motivado que eu consegui atender o secretário de Fazenda, um fornecedor, e não precisei ir para o Rio para poder voltar para a palestra, né? Então, sou um fã do Nepô, acho que a forma que ele hoje nos ensina é tirar a nossa mente desse status quo que nós fomos formatados, né? E eu digo a você, Nepô, que isso é uma missão que você foi vocacionado, né? E você tem cumprindo bem a tua missão. Você é um inspirador. Por isso que todas as vezes, e onde eu puder, eu vou estar sempre levando o Nepô, porque eu sei que ele é um agente de transformação. E no papel que eu estou aqui nessa prefeitura, eu me sinto também nesse dever. Nós não podemos esperar uma mudança da máquina pública se essa mudança não começar por nós. Às vezes, as pessoas me olham, me acham um pouco assim fora do padrão do secretário de administração. Teve um senhorzinho que ficou, acho que uns 10 anos, ou 15 anos aí, como secretário de administração. Eu fiquei pensando, caramba, o cara é louco. Como é que ele aguentou 15 anos? Aquele troço ali, reme engessado, pesado, né? Uma máquina paquidérmica. Aí o Moacir ficou 4 anos, eu fiquei pensando, caramba, o Moacir não devia estar chutando a sombra, né? Porque é muito complicado. Então, o nosso papel ali é o quê? É otimizar os processos, encurtar a distância dos servidores com a população e deixar um legado de que passou pela prefeitura um cara que não fazia muito o estereótipo de um administrador público, porque eu não sou administrador público, estou me especializando para ser um. E estou de forma empírica, né? Aprendendo com todos vocês. Vocês me ensinam muito. Já está na escola. E já estou estudando também. Mas o contexto é, eu não tomei a forma de um secretário de administração. Padrão, século XX. Eu estou tentando ser um secretário de administração século XXI. 3.0, né? Vou me autodenominar, secretário de administração 3.0. Quando eu implementar... Não, 3 pontos quem me dera. Até pareço, mas não estou com essa bola toda. Quando eu implementar o processo eletrônico, a digitalização do arquivo morto, e aí eu vou dizer assim, ó, cumpri minha missão. Deixei um legado aqui nessa prefeitura. Já começamos com o pregão eletrônico, sistema Zetra, para poder controlar todos os empréstimos consignados, a identificação digital, toda a parte de comunicação da prefeitura. Isso aprendi, posso dizer, boa parte contigo. Você me inspirou. Então, acho que a nossa fala para você nessa noite é muito obrigado. O mínimo que eu posso fazer agora é com o Guedes, pagar um jantar para você. Opa! Né? É o mínimo. Né? Cara, eu tô com vontade de comer uma lagosta, cara, hoje. Sem problema. Assim, uma lagosta. A gente vai comer uma lagosta virtual, comida de astronauta, né? Você come uma pílula e sente a sensação da lagosta. Ele é do Rio, ele não sabe que aqui em Ribeirão a gente chama lagosta de camarão. Não, nós vamos fazer algo similar. Ele vai começar a participar desse mundo virtual, que é o mundo. O pessoal vai querer aquele. Leva o Nepô no quilo, que o cara falou do quilo. Comida de astronauta, né? Você quer comer bacalhau, você toma uma pílula, na tua cabeça é um bacalhau. Então ele vai comer uma pílula, vai ser uma lagosta. E agradecer a vocês que ficaram até aqui. Acho que quem vai sair daqui agora vai sair mais aumentado de conhecimento, mais engrandecido, e nós vamos mudar essa prefeitura. Eu não acredito que é um decreto que mude alguma coisa. Eu acredito que as nossas ações mudam a prefeitura. E é por isso que eu conto com cada um de vocês. Muito obrigado e boa noite. Ganhou livre.